Quando lendas se chocam. A história de Bruce Willis e Sylvester Stallone. A vida é frágil, e todo mundo fala sobre isso, mas poucos realmente vivem o momento. Quando lendas de Hollywood se chocam, o mundo inteiro presta atenção. Mas quando duas das maiores estrelas de ação da história param de se falar, todo fã quer saber o porquê. Bruce Willis, com o que ele fez em Duro de Matar, Die Hard, criou um personagem definitivo. As pessoas o alinham a Rambo, mas isso não é verdade. Por anos, Sylvester Stallone e Bruce Willis iluminaram a tela juntos, apenas para se separarem em uma disputa que virou notícia e deixou os fãs se perguntando o que realmente aconteceu nos bastidores. Foi orgulho, dinheiro ou algo mais profundo que encerrou essa parceria? Hoje, vamos desvendar a verdadeira história que mudou as carreiras de ambos para sempre. O que finalmente empurrou Stallone a se afastar? E algo poderia trazê-los de volta juntos? O nascimento de uma lenda. O longo caminho. Para a amizade de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone veio ao mundo em um hospital apertado em uma rua barulhenta de Hell's Kitchen, Nova York. Desde o primeiro suspiro, nada em sua vida foi fácil ou glamouroso. As mãos do médico escorregaram apenas uma vez e as fórceps apertaram demais, deixando uma marca permanente em seu rosto e uma cadência arrastada em sua voz que nenhum treinador de atuação desejaria e nenhum agente em Hollywood consideraria uma bênção. A partir daquele momento, o mundo nunca o deixou esquecer que ele era diferente. As outras crianças viam um alvo e os professores viam um problema. E por toda parte que Stallone olhava, ele encontrava um lembrete de que estava de fora, observando. Seus pais brigavam constantemente. O casamento deles se despedaçou da mesma forma que tantos outros. E logo, ele foi levado de uma casa para outra, de uma cidade para outra, até que parecia que cada memória era apenas outra parada em uma estrada sem destino. Em Maryland, ele tentou se encaixar, mas encontrou apenas novas razões para se sentir invisível. Na Filadélfia, ele lutou com a solidão e o tipo de raiva que nunca abandona completamente uma pessoa. Sua mãe se lançou no mundo da promoção de luta livre e seu pai na arte de pentear cabelos. E nenhum dos dois tinha muito tempo para um filho que não se encaixava no molde de uma criança de ouro. Ainda assim, Stallone continuou procurando uma razão para acreditar que sua história importaria. Ele passou pelo ensino médio sob uma série de apelidos e amizades superficiais. Às vezes, Tyrone por insistência de sua mãe, mas finalmente Sylvester, depois que seu pai venceu aquela pequena guerra familiar. Toda vez que se mudava, ele perdia um pouco mais de si mesmo, mas com cada perda, ele descobriu um novo tipo de determinação. Ele recorreu ao fisiculturismo para construir força onde não existia antes e à atuação para encontrar uma voz que pudesse romper todo o ruído de sua infância incerta. A faculdade o levou à Universidade de Miami, mas a mensalidade e o aluguel eram batalhas constantes. Ele se lavava em banheiros públicos, dormia em bancos quando precisava e aceitou um papel em um filme adulto simplesmente porque a alternativa era a fome e a vergonha. Stallone nunca fingiu ter orgulho disso, mas a sobrevivência muitas vezes não deixa espaço para o orgulho, e cada cicatriz se tornou apenas mais uma parte da lenda que ele estava construindo. Pedaço por pedaço maltratado. Todos aqueles anos de rejeição e luta alimentaram a história que o tornaria famoso. O alvorecer de uma era, de Rocky a Rambo. Uma noite, ele assistiu a um boxeador chamado Chuck Wepner se manter firme contra Muhammad Ali, e algo dentro dele pegou fogo. Ele voltou para casa e, em um frenesi de inspiração, escreveu o roteiro de Rocky em apenas 3 dias. Ninguém em Hollywood queria escalá-lo para o papel principal, mas Stallone se recusou a vender o roteiro a menos que pudesse interpretar o papel ele mesmo. Os estúdios ofereceram nomes como Robert Redford e Burt Reynolds,
e todos os agentes lhe disseram que ele era louco. Mas Stallone se manteve firme, convencido de que ninguém mais poderia contar essa história. A aposta valeu a pena. Rocky explodiu na cena, e o mundo abraçou Stallone como seu mais novo herói azarão. Ele pisou em tapetes vermelhos e segurou troféus, mas nunca se deixou esquecer o quão perto ele chegou de falhar antes que o mundo soubesse seu nome. Rocky foi apenas o começo. Stallone se lançou de cabeça na criação de Rambo, construindo seu corpo e sua filmografia em monumentos que inspirariam gerações. Ele aprendeu a escrever não apenas para si mesmo, mas para qualquer um que quisesse acreditar em segundas chances. Ele dirigiu, produziu, atuou e abriu caminho para o panteão de Hollywood. E a cada novo sucesso, uma nova legião de imitadores tentou seguir seu caminho. Entre essas estrelas em ascensão estava Bruce Willis, um homem cuja própria infância havia sido marcada pela instabilidade e pela sensação de que ele estava sempre parado do lado de fora da festa. Willis conquistou seu nicho com um tipo diferente de charme. Quando duas lendas se chocam, o duelo definitivo de Hollywood e Bruce Willis, uma estrela que surgiu da televisão, conquistou o público com a comédia e depois explodiu nas telonas com Duro de Matar. Este filme o transformou de um homem comum em um ícone em uma única noite. De repente, havia dois homens em Hollywood que reescreveram as regras do que significava ser um protagonista, ambos forjados na adversidade e ambos armados com nada além de sua própria teimosia e a vontade de lutar por cada pedaço de terreno que reivindicavam. Por anos, eles se admiraram à distância, suas carreiras correndo em trilhos paralelos que às vezes se cruzavam em manchetes, mas raramente no set. Stallone era o operário raiz, o ator de método que sangrava por sua arte e não esperava menos de qualquer um que trabalhasse com ele. Willis era o operador descolado, o homem com o sorriso malicioso e a inteligência afiada, nunca abalado pela pressão, sempre pronto com uma frase que podia quebrar a tensão e lembrar a todos que todo o negócio era apenas faz de conta. Eles se tornaram símbolos de sua era, duas faces da mesma moeda surrada, e os fãs sonhavam com o dia em que seus mundos se chocariam. Esse dia finalmente chegou com Os Mercenários, The Expendables, um filme que se propôs a unir todas as estrelas de ação que já importaram e empacotá-las em uma única força imparável. Na tela, a química deles parecia sem esforço, do tipo que atrai o público e faz com que cada explosão pareça merecida. Mas nos bastidores, velhos hábitos custam a morrer. Stallone comandava seu set como um general, exigindo disciplina e respeito de cada membro do elenco, nunca deixando ninguém esquecer que este projeto era tanto sobre legado quanto sobre receita de bilheteria. Willis trazia uma energia diferente, ao mesmo tempo relaxada e rigidamente controlada, sempre ciente dos riscos, mas nunca se deixando arrastar pelo drama que circulava no set. Cada aperto de mão era um cálculo, cada palavra medida, cada piada um escudo para velhas inseguranças. Stallone viu em Willis um igual digno, alguém que entendia o que significava ter sido descartado e, ainda assim, lutar para voltar à luz. Willis viu em Stallone um homem que nunca se desapegaria do passado, mesmo quando o mundo tentava seguir em frente. À medida que a franquia Os Mercenários crescia, as complicações também aumentavam. Cada novo filme significava mais estrelas, mais egos, mais negociações. E a cada ano que passava, as apostas aumentavam. Stallone queria provar que os heróis de ação da velha guarda ainda importavam, que a lealdade e a garra ainda podiam vencer a juventude e os efeitos digitais. Willis, por sua vez, estava sempre procurando o próximo desafio, a próxima oportunidade de mostrar que ele era mais do que um bordão ou uma piada. No momento em que a conversa se voltou para um terceiro filme, as rachaduras haviam começado a aparecer. Havia sussurros sobre dinheiro, sobre respeito,
sobre quem merecia a posição de destaque e quem estava ali apenas pelo salário. Stallone podia sentir a tensão aumentando, mas nunca foi de recuar de uma briga. Se você imagina que a história termina com duas lendas apertando as mãos e caminhando juntas para o pôr do sol, você não entende como Hollywood realmente funciona. Nesta cidade, toda aliança é temporária e toda trégua é construída em terreno frágil. Quando a conta final chega, você pode optar por engolir seu orgulho, ou pode optar por incendiar tudo e ir embora para sempre. Stallone e Willis nunca foram apenas atores. Eles eram sobreviventes. E quando a pressão se tornou demais e as velhas feridas começaram a sangrar novamente, as escolhas que fizeram testariam tudo o que haviam construído, juntos e sozinhos. O que viria a seguir não apenas abalaria o mundo da ação, mas forçaria todo fã a se perguntar se eles realmente conheceram os homens por trás das lendas, ou se as histórias que nos inspiraram sempre foram construídas sobre segredos que um dia desabariam. Os Mercenários, uma explosão fatídica e o acordo que dividiu Hollywood. Os Mercenários nunca foi apresentado como apenas mais um filme de ação. Desde o primeiro boato na indústria, ele foi rotulado como um espetáculo, uma celebração e um choque de ícones. Foi o grande experimento de Stallone, uma tentativa audaciosa de reunir todas as lendas veteranas do gênero de ação e empacotá-las em um filme que lembraria ao público o que significava ver músculos reais, garra real e personalidades reais na tela grande. Stallone, que havia sobrevivido aos ciclos brutais de fama e obscuridade mais de uma vez, levou este projeto para o lado pessoal. Ele se dedicou a ele não apenas como ator principal, mas como o arquiteto, a mente que recrutou cada nome, negociou cada contrato e ditou o tom tanto dentro quanto fora das câmeras. Este era o seu filho, uma resposta desafiadora a cada executivo de Hollywood que alguma vez lhe disse que ele estava acabado. Um desfile de vitória para todos aqueles que uma vez dominaram as bilheterias e agora se encontravam no crepúsculo de suas carreiras. Mas com essa ambição veio um novo tipo de pressão. A Batalha dos Egos. Quando o dinheiro pôs fim à irmandade de Hollywood. Hollywood é um mundo onde o encontro de estrelas, com egos tão cuidadosamente cultivados, transforma cada aperto de mão, cada linha de diálogo, cada minuto de tela em uma negociação de orgulho, não apenas de performance. Bruce Willis entrou em cena com um legado já cimentado. Duro de Matar o tornou um nome familiar, um símbolo da resiliência do homem comum. O herói sagaz que andava descalço sobre cacos de vidro e sempre tinha a última palavra. Sua chegada não era tanto sobre se juntar a um elenco e mais sobre elevar toda a produção. Porque Willis não trouxe apenas fãs, mas credibilidade. Se Stallone era o coração de Os Mercenários, Willis era a ponta, o coringa que podia roubar uma cena com um sorriso. No entanto, por trás da camaradagem pública e das frases bem ensaiadas, sempre houve uma corrente de competição, uma sutil contagem de qual estrela ainda brilhava mais forte e cujo nome ganharia o close-up final. Quando o trabalho na terceira parte da franquia começou, essa corrente havia se tornado algo mais carregado. Os orçamentos dos filmes nesta fase da franquia haviam inflado junto com as expectativas, e cada estrela que retornava entendia o quão valiosa sua presença era para fãs e financiadores. Os rumores começaram discretamente no início. Willis teria sido oferecido $3 milhões por 4 dias de trabalho, uma soma que para qualquer pessoa fora do negócio do cinema soa como o tipo de pagamento só imaginável em sonhos. Mas em Hollywood, onde os salários são uma forma de status, e todo ator está dolorosamente ciente do que seus colegas ganham, os números em si são apenas parte da história. Quando a equipe de Willis recusou, pedindo mais $1 milhão pela mesma carga de trabalho, o pedido atingiu Stallone mais forte do que qualquer soco roteirizado. Para Stallone,
que sempre viu a franquia Os Mercenários como uma família, um legado e um trabalho de amor, a ideia de que alguém a tratasse como apenas mais um trabalho, apenas mais um cheque para sacar, foi mais do que decepcionante. Foi pessoal. As negociações em Hollywood podem ser tão teatrais quanto qualquer cena interpretada no set, mas esta se desenrolou rapidamente e publicamente. Stallone, acostumado a superar obstáculos da maneira difícil e cauteloso com qualquer um que colocasse dinheiro acima da lealdade, recusou-se a ceder. Para ele, a demanda por mais não era uma negociação, mas uma traição. Um desafio não apenas ao seu controle do projeto, mas a todo o ethos do que Os Mercenários representava. Irmandade, sacrifício e um respeito compartilhado pelo que significa ser uma lenda da ação. A decisão foi rápida. Stallone traçou uma linha e não a cruzaria. E com isso, uma parceria profissional e uma amizade pessoal foram colocadas em xeque. O soco público e a comoção em Hollywood. O que aconteceu em seguida se tornou uma lenda de Hollywood. Com uma única mensagem pontual nas redes sociais, Stallone rasgou a fachada cuidadosamente elaborada. Ganancioso e preguiçoso, uma fórmula certa para o fracasso da carreira. Ele nunca nomeou nomes, mas o mundo não precisou adivinhar. A internet explodiu. Programas de entretenimento reprisaram o tweet em loop e os fãs começaram a tomar partido, como se o destino da franquia dependesse disso. Harrison Ford foi anunciado como o substituto, e o que poderia ter sido uma decisão de elenco rotineira, agora se tornou uma declaração pública. Uma estrela havia sido exilada e os motivos seriam debatidos em todos os cantos do negócio. A reação dentro da indústria foi imediata e intensa. Fontes internas sussurraram que a atitude de Stallone era sem precedentes, que ele havia cruzado uma linha invisível ao expor queixas em público e que, mesmo em uma cidade construída sobre a reinvenção e a redenção, há algumas feridas difíceis de curar. Alguns do lado da produção ficaram chocados. Outros aplaudiram silenciosamente Stallone por tomar uma posição. Mas todos entenderam o que estava em jogo. Quando se trata de ícones, cujos rostos estamparam 1000 pôsteres e cujos nomes ainda podem mover milhões, cada decisão é amplificada. A máquina de rumores gerou histórias sobre tensas chamadas telefônicas, encontros constrangedores em premiações e esforços frenéticos de agentes para remendar as coisas antes que o sangue ruim se espalhasse para outros projetos. Para Bruce Willis, a escolha de permanecer em silêncio pode ter dito mais do que qualquer declaração. Enquanto alguns se perguntavam se ele finalmente responderia ou lutaria por seu lado da história, Willis manteve o foco em outro lugar, deixando as palavras de Stallone pairarem no ar. A imprensa se lançou sobre cada aparição, cada entrevista, buscando pistas sobre se a fenda seria algum dia curada. Alguns alegaram que Stallone se arrependeu de seu acesso de raiva assim que o enviou, enquanto outros insistiram que ele acreditava estar falando por todos que já tiveram um projeto apaixonado descartado como apenas mais um trabalho. Mas à medida que as manchetes esfriaram e o próximo ciclo de bilheteria começou, ambos os homens recuaram para seus próprios cantos de Hollywood. Os Mercenários seguiu em frente com uma nova dinâmica de elenco e uma energia ligeiramente diferente. Irmãos de armas, rivais em Hollywood, a queda da amizade entre Stallone e Willis. Quando Os Mercenários continuou sua jornada, os fãs notaram que a química em tela havia mudado, que o senso de camaradagem parecia mais forçado e que a centelha de ver cada lenda sob o mesmo teto havia diminuído um pouco. Ao mesmo tempo, a ausência de Bruce Willis se tornou uma espécie de presença fantasma na franquia. Um lembrete silencioso do que havia sido perdido e do custo que o orgulho pode ter, mesmo no mais alto nível. Por trás de toda a conversa sobre dinheiro e egos feridos, a verdadeira história se tornou uma lição sobre quão frágeis as relações em Hollywood podem ser
e quão rapidamente as alianças podem se transformar em rivalidades. Em uma indústria obcecada por legados, cada ressentimento pode se tornar uma epopeia. Cada desfeita pode ser reinventada como tragédia ou farsa. E cada acordo tem o poder de mudar o equilíbrio de carreiras inteiras. Foi apenas sobre um cheque? Ou havia algo mais profundo em jogo? Um senso de confiança? Uma crença no que o projeto representava? Ou até mesmo a última brasa de uma amizade que poderia ter durado mais que a própria franquia? A resposta depende de quem você pergunta e do que você escolhe acreditar sobre um mundo onde tudo está à venda e nada é garantido. Anos depois, enquanto a franquia Os Mercenários continua e ambas as estrelas seguem com novos projetos, a história permanece um conto de advertência para qualquer um tentado a colocar o orgulho acima da parceria. O que Hollywood realmente perdeu naquele verão? O ator certo para um papel-chave? Ou o último laço honesto entre dois homens que uma vez se entenderam perfeitamente? O perdão teria mudado alguma coisa? Ou cada manchete em Tinseltown está apenas esperando a próxima reviravolta para manter o público engajado? E se você acha que essa foi a última palavra sobre a rivalidade entre Stallone e Willis, pergunte a si mesmo: será que mesmo os homens mais durões conseguem encontrar um caminho de volta quando o orgulho, a reputação e anos de história compartilhada estão em jogo? Ou a verdadeira explosão não está na bilheteria, mas no coração humano, onde alguns acordos nunca podem ser renegociados e algumas amizades, por mais icônicas que sejam, devem finalmente desaparecer? Fama, desavenças e o ato final. O brilho que se apaga. Existem rivalidades em Hollywood que são fabricadas para as manchetes. E então há aquelas que são muito mais profundas, alimentadas por orgulho, anos de história compartilhada e a pressão de viver sob um microscópio, onde cada desfeita pode se tornar um incidente internacional. Sylvester Stallone e Bruce Willis pertenciam ao raro clube de estrelas de ação que sobreviveram por décadas em um negócio que esquece a maioria das pessoas após um único fim de semana ruim. Ambos interpretaram homens que nunca desistiram na tela, que sempre encontraram um último soco para dar e que se recusavam a aceitar a derrota, mesmo quando as chances eram impossíveis. Por um tempo, parecia que suas vidas reais seguiram o mesmo roteiro. Eles foram os rostos da coragem e da arrogância para uma geração inteira. O tipo de herói que podia iluminar um pôster de filme com um único olhar. Quando Os Mercenários finalmente os reuniu, foi uma volta de honra, uma chance para os fãs verem se todos aqueles rumores sobre respeito mútuo e irmandade eram reais. As câmeras capturaram os sorrisos, as brincadeiras, os acenos rápidos entre as tomadas. O que elas não capturaram foi a lenta e invisível tensão que já estava se formando nos bastidores. A mistura de ego e exaustão. A sensação de que um passo em falso poderia acabar com tudo. A disputa por dinheiro que se desenrolou em Os Mercenários 3 foi o estopim. Mas nunca foi apenas sobre dólares. Em Hollywood, 1 milhão pode parecer uma montanha ou um erro de arredondamento, mas para estrelas como Stallone e Willis, muitas vezes é o simbolismo que mais dói. Stallone se via como um construtor, um diretor, um homem que lutou para sair do nada e acreditava na lealdade acima de tudo. Willis, que havia enfrentado suas próprias batalhas por respeito depois de estourar com um programa de televisão em vez de um filme de ação pesado, havia aprendido a exigir o que sentia que valia, não importa quem estivesse do outro lado da mesa de negociações. Quando as negociações entraram em colapso, foi mais do que apenas uma disputa de contrato. Foi o colapso de algo pessoal, um entendimento entre dois homens que uma vez compartilharam histórias com bebidas e riram dos velhos tempos em que os estúdios mal retornavam suas ligações. O tweet muito público que Stallone disparou depois foi o mais próximo de um soco que você pode dar na era das redes sociais.
não foi apenas um insulto, mas uma mensagem para toda a indústria. O custo de cruzar Stallone não seria pago em silêncio. As consequências foram brutais e causaram repercussões em todos os projetos que ambos os homens tocaram nos anos seguintes. Amigos e colegas tomaram partido. Agentes trabalharam horas extras para manter seus clientes longe do fogo cruzado. Os rumores se multiplicaram sobre quem seria banido de qual festa, qual escritório de produção ou qual lucrativo acordo de franquia. Os estúdios observaram cuidadosamente, tomando notas, sabendo que a história viveria muito depois que Os Mercenários saísse dos cinemas. Mas o tempo é uma força que nenhum sucesso de bilheteria pode superar. A sombra do passado. Uma trágica doença. Une lendas de Hollywood separadas pela fama. À medida que as manchetes esfriavam e a atenção do mundo mudava, a rivalidade entre Sylvester Stallone e Bruce Willis começou a encolher de volta para as sombras. Willis continuou trabalhando, assumindo papéis que misturavam sua bravata clássica com uma vulnerabilidade inesperada. Stallone também seguiu em frente, às vezes se reunindo com antigos rivais, às vezes retornando aos papéis que o tornaram uma lenda. No entanto, a ferida nunca se fechou totalmente, e os fãs continuaram especulando. Eles voltariam a compartilhar uma tela? O perdão encontraria um caminho através de todo aquele orgulho? Essa pergunta pairou por anos sem resposta. Então a vida, como costuma fazer, jogou uma reviravolta no roteiro que nenhum roteirista poderia ter previsto. O choque devastador. Bruce Willis enfrenta uma doença rara. Em 2022, a família de Bruce Willis fez um anúncio desolador. Ele havia sido diagnosticado com afasia, uma condição rara e devastadora que o privou de sua capacidade de se comunicar como sempre havia feito. De repente, o durão, que nunca deixou as palavras falharem nos filmes, agora não podia mais contar com elas na vida real. O diagnóstico enviou ondas de choque por toda Hollywood. Homenagens choveram. Clipes antigos de Willis, entregando falas icônicas ou enfrentando desafios impossíveis, começaram a circular novamente, desta vez tingidos de tristeza. O homem que antes parecia invencível, agora estava enfrentando um desafio que nenhuma quantidade de garra poderia conquistar. Para Stallone, a notícia foi como um soco no estômago. Em entrevistas, ele lutou para esconder sua dor. Falou de sua amizade com genuíno carinho e arrependimento, deixando claro que o que quer que os tenha separado, nada daquilo importava mais. Ele falou sobre se reaproximar, sobre a tristeza de não poder ter o tipo de conversas que eles costumavam compartilhar. Mesmo para alguém tão estoico quanto Stallone, a realidade era difícil de encarar. O ato final chegou não com um estrondo, mas com um sussurro. Enquanto Hollywood cambaleava com a notícia, uma história mais profunda começou a tomar forma. Uma que pedia aos espectadores para olharem além das manchetes e refletirem sobre a natureza da fama e o preço que ela cobra das amizades. Stallone e Willis haviam interpretado heróis que podiam resolver qualquer problema com um soco bem dado ou uma tirada inteligente. Mas a vida, como se vê, é mais confusa que os filmes. Às vezes, o verdadeiro drama não é sobre explosões ou tiroteios, mas sobre encontrar a coragem de abandonar velhos rancores e reconhecer que mesmo as lendas são mortais. A lição não passou despercebida por seus fãs. As redes sociais se encheram de mensagens sobre perdão e a importância de fazer as pazes antes que seja tarde demais. Jornalistas e comentaristas revisitaram a longa história de estrelas de ação que se chocaram em público, mas se reconciliaram discretamente em particular, perguntando-se se talvez este fosse apenas mais um capítulo no ciclo interminável de rivalidade e redenção que mantém Hollywood girando. O tempo, o último inimigo de todas as lendas. Mas há uma outra reviravolta nesta história. Uma que é fácil perder se você se concentra apenas no flash das câmeras e no rugido da multidão.
À medida que Stallone e Willis envelheciam, ambos começaram a refletir publicamente sobre seus legados. Stallone deu entrevistas onde falou sobre arrependimentos, sobre oportunidades perdidas, sobre a estranha solidão que vem de sempre se esperar ser o homem mais forte da sala. Willis, em suas últimas aparições públicas, também pareceu se abrandar, inclinando-se para papéis que mostravam um lado mais gentil, uma disposição para deixar que outros compartilhassem os holofotes. A rivalidade deles nasceu da competição, mas parece que terminou por um entendimento mútuo de que o tempo é o único inimigo que ninguém pode derrotar. Alguns dizem que Os Mercenários foi a última vez que Hollywood reunirá tantas lendas em um só lugar. Outros acreditam que o gênero continuará vivo, reimaginado para uma nova era, mas com rostos diferentes e novas histórias. O que permanece inegável é que a rivalidade entre Stallone e Willis se tornou um conto de advertência, um lembrete de que o orgulho pode custar mais do que um salário, e que às vezes as maiores vitórias vêm não de vencer uma luta, mas de aprender a perdoar. Então, o que realmente os manteve separados por tanto tempo? Foi dinheiro, ego, ou apenas a pressão interminável de sempre ser a estrela? Ou foi algo mais profundo, uma velha ferida que nunca cicatrizou completamente? A sensação de que cada homem havia pago um preço muito alto pela fama que os tornou lendas. Eles poderiam ter trabalhado juntos novamente se as coisas tivessem sido diferentes? As respostas talvez nunca sejam totalmente conhecidas, mas uma coisa é clara: Hollywood, com todo o seu brilho, é construída sobre os mesmos laços humanos frágeis de qualquer outro lugar. E as linhas entre amigo e rival podem mudar em um piscar de olhos. No final, não foi um contrato ou uma decisão de estúdio que manteve Stallone e Willis separados. Foi a passagem inexorável do tempo, a tristeza silenciosa que surge quando você percebe que não há mais cenas para filmar, não há mais roteiros para reescrever, e a única coisa que resta a fazer é olhar para trás e esperar que, em algum lugar da história, você tenha conseguido fazer algo certo. A maior rivalidade de Hollywood, uma lição inesquecível sobre fama e amizade. Para os espectadores, o verdadeiro drama não reside nos próprios filmes, mas nas vidas dos homens que os fizeram, nos rancores que se acumulam e no perdão que, se vier, muitas vezes chega tarde demais. Você acha que Hollywood algum dia verá outra rivalidade tão lendária e complicada quanto esta? O que teria acontecido se Stallone e Willis tivessem encontrado um terreno comum antes que o destino interviesse? Teria mudado o curso dos filmes de ação para sempre? Ou simplesmente nos lembrado que, por mais durões que nossos heróis pareçam, eles são tão humanos quanto o resto de nós? A história de Stallone e Willis permanece uma lição viva, uma que perdura cada vez que os créditos sobem e as luzes se acendem, desafiando a todos nós a lembrar o que mais importa: o preço da relação, fama ou amizade. A história de Sylvester Stallone e Bruce Willis é um poderoso lembrete de que lendas não são feitas apenas de força e bravata, mas também de vulnerabilidade e das escolhas que seguem a cada desentendimento. A amizade deles foi um símbolo de tudo o que os fãs amam nos filmes de ação, desde a lealdade e o risco até a emoção de ver gigantes se enfrentando na tela. Mas a verdadeira lição não é encontrada nas explosões ou na fama, mas nos momentos tranquilos, onde o perdão tenta fechar feridas que o orgulho uma vez abriu. À medida que os anos passam e novas gerações de estrelas surgem, a história de Stallone e Willis se ergue como um aviso e um convite. Ela pergunta: o que importa mais no final? Uma reputação ou um relacionamento? Um rancor ou uma chance de fazer as pazes? E se o preço de se apegar à raiva vale a pena pela perda de um amigo? Se você se encontra agarrado ao ressentimento ou ao arrependimento, talvez a história deles o lembre que a vida é muito curta para deixar desculpas não ditas e segundas chances desperdiçadas. Tire uma lição desses ícones, estenda a mão
diga o que precisa ser dito e solte antes que a cortina final caia. E se o mundo de Hollywood nos ensinou alguma coisa, é que a verdadeira grandeza muitas vezes vem da capacidade de ir além do conflito, de reconhecer a humanidade até mesmo nos rivais mais ferozes e de valorizar a conexão acima da competição. O chamado das lendas. Então, ao pensar nas jornadas de Stallone e Willis, pergunte-se: quem em sua própria vida merece essa chance de reconciliação ou um novo começo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Inscreva-se para mais histórias não contadas e olhares honestos nos bastidores. E nos diga qual lendária rivalidade ou amizade de Hollywood você quer que exploremos a seguir. Sua curiosidade e engajamento mantêm este canal vivo e crescendo. Então, junte-se à nossa comunidade e faça parte da próxima grande história.